bebês estão saindo com as nossas irmãs, e eu louvo a Deus pela vida destas irmãs, que de um carinho, de um amor tão grande, têm cuidado das crianças e também dos bebês que chegam até o culto. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Levítico. Você vai abrir para o terceiro livro da Bíblia, no capítulo 26, Levítico 26. Deus colocou no meu coração estar pregando todos os livros da Bíblia, e eu estou intercalando. Eu comecei com Mateus, fui para Gênesis, de Gênesis eu fui para Marcos, de Marcos eu voltei para Êxodo, de Êxodo eu fui para Lucas, e de Lucas eu estou voltando para Levítico. Então eu quero intercalar um do velho e um do novo. E quando o Senhor dirigir, assim será feito. Mas quando o Senhor disser, não, eu quero que você pregue em outro livro, assim estamos na submissão, do Espírito Santo de Deus. Hoje, Levítico 26, do verso 3 ao verso 13. Quantos acharam? Levítico 26, de 3 a 13. Diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos sereis por Deus, e vós me sereis por povo. E eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Louvado seja Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e obrigado pelo privilégio que temos de segurar na nossa mão algo tão puro, tão santo. Obrigado porque o Senhor nos concedeu esta dádiva, este presente. Fale conosco nesta noite, edifique a nossa vida por meio dela. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O porquê da obediência. O porquê da obediência. Meus irmãos, nós sabemos que o tempo que o povo de Israel passou no Egito foi um tempo muito difícil para eles. A palavra de Deus diz que os egípcios submeteram os israelitas a um jugo pesado, a aflições pesadas, a dor. Privou os israelitas da sua dignidade. Mas a palavra de Deus também nos diz que eles clamaram ao Senhor.
E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor. E Deus libertou o seu povo. Deus libertou de forma extraordinária o seu povo, usando a vida de Moisés, a vida de Arão. E o versículo 13, o último versículo da nossa leitura, retrata isso. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Tem neste versículo 3 verbos, e nós sabemos que verbos, eles denotam ação. Há nesses 3 verbos a ação de Deus. Deus disse: eu te tirei. Deus disse: eu quebrei os timões. Os timões nada mais era do que as varas aonde a canga era colocada. A canga era o lugar onde levava-se os tijolos, os barros, aonde eles estavam construindo cidades para os egípcios. E Deus diz que quebrou os timões, as varas do jugo do povo de Israel. Mas ele não só disse: eu te tirei, eu quebrei. A palavra de Deus diz que ele diz: eu te fiz andar. Andar aqui significa andar de cabeça erguida. Eu te dei liberdade. Eu devolvi a vocês, Israel, dignidade. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, este versículo nos coloca no texto. Coloca a nossa vida. Coloca a vida de todos aqueles que creram em Jesus. Porque todos aqueles que creram em Jesus, Deus também os tirou. Deus também quebrou. E Deus também o fez andar. Deus nos tirou da onde? Por meio de Cristo. Nos tirou da servidão do pecado. Porque o pecado, meus irmãos, além de nos afastar de Deus, o pecado ele nos escraviza. O pecado ele nos mantém cativos. E nós somos libertos do poder do pecado quando nós reconhecemos, quando nós recebemos o pagamento de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. E quando nós cremos em Jesus pendurado na cruz, Ele nos livra da escravidão do pecado. E assim como Israel, o Senhor nos fez andar eretos. Ele devolveu para nós a dignidade. Ele perdoou os nossos pecados e esqueceu de cada um deles. Louvado seja Deus. Aqueles que reconhecem a obra de Cristo na cruz é liberto do poder do pecado. Vamos comigo para Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Verso 17 e 18. Romanos 6, 17 e 18. Quantos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso grande Deus: mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o Senhor. Verso 22 do capítulo 6. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós vemos Paulo falando da obra de Jesus em nós quando nós o recebemos. Ele nos torna livres do pecado e nos faz servos de Deus. E isto nos identifica com Israel.
Israel foi liberto de forma física aqui, e nós fomos libertos do poder do pecado. O Senhor nos resgatou por meio de Jesus, nos tornou digno. O Senhor nos tomou para si. Agora Deus liberta o povo de Israel. E Deus vai conduzir este povo agora pelo deserto. E eles vão viver com Deus. Eles vão ter experiências com Deus. Eles vão ter um relacionamento com Deus. Eles vão ter a vida na vida. E o Senhor Deus lá em Levítico disse: eu sou o Senhor vosso Deus, Israel. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos repetir isto? Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, imagine a segurança que essa palavra traz ao nosso coração. Tão confortante, tão encorajadora é para nós saber de que o Senhor também é o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Mas há algo no relacionamento entre Israel e Deus. Há algo neste relacionamento, meus amados irmãos, que vai legitimar para que este relacionamento entre Deus e Israel seja de gozo para Israel, seja de alegria para Israel, seja de prazer para Israel. E algo que vai legitimar, amados irmãos, esta caminhada no deserto é a obediência. Deus liberta eles, Deus quer caminhar com eles, mas Deus espera também que este povo o obedeça. Volte para Levítico, capítulo 26. Agora nós vamos para o começo do texto, verso 3, aonde nós começamos a leitura. Veja como Deus começa falando para Israel. Veja como Deus começa falando para aqueles que foram libertos. Ele diz: se é uma condição. Ele diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, Israel. Ele está dizendo: se vocês me seguirem, se vocês me obedecerem, se vocês colocarem em prática aquilo que eu vou ensinar a vocês, eu tenho algo para a vida de vocês. Mas não somente para Israel, essa condição de obediência também é dada a nós. E esse se aplica a nós também. E meus amados irmãos, na nossa caminhada cristã, há duas principais virtudes. E estas duas principais virtudes, elas são insubstituíveis. Essas duas principais virtudes, elas são inegociáveis. Elas são fundamentais para todo aquele que quer ter um relacionamento com Deus, todo aquele que quer viver com Deus. Sem essas duas principais virtudes, é impossível você agradar a Deus. A primeira virtude é a fé, e a segunda, a obediência. Precisamos ter a certeza disso. Paulo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer começar a andar com Deus, a ter um relacionamento com Ele, você precisa ter a fé e precisa estar ciente de que Deus espera de você obediência à sua palavra. Mas a pergunta da mensagem, ou o tema da mensagem hoje é: por quê? O porquê da obediência. Por que da obediência? Por quê? Primeiramente, irmãos, deixa eu dar 3 respostas para você hoje à noite, o porquê Deus espera que nós venhamos obedecê-lo. Amém? Primeiramente, porque a obediência é uma questão fundamental para Deus. A obediência é uma questão fundamental para Deus. Em quando, ou em tempo, você e eu presenciamos algo que é desagradável. Um filho ou uma filha desobedecendo seus pais.
Quantos já presenciaram isso no mercado, na rua? Né, Fabiano? E aquela criança no mercado quer levar um doce, e ela se joga, e ela grita, ela esperneia, ela faz toda aquele teatro. E a mãe diz para ela: olha, eu vou te bater, eu vou te disciplinar, quando chegar em casa eu vou fazer isso. E ela fica apenas em promessas. O que é evidente para nós quando nós olhamos isso? É evidente para nós de que para aquela mãe a obediência não é fundamental. Para aquela mãe a obediência não é importante. E uma vez que não é importante para a mãe, você acha que vai ser importante para o filho? Obviamente que não. Mas há um outro lado da moeda. O outro lado da moeda, talvez eu e você fomos criados com um pai, aonde você fizesse qualquer coisa que era desobediência, só bastava Laércio uma olhada, um olhar do seu pai. E você entendia, naquele momento, né, Marcos, que você precisava mudar a sua postura. E você mudava. E você parava de desobedecer. A obediência para este pai era algo fundamental. E pelo fato da obediência ser fundamental e para ele, se torna para nós ou para o filho. E muitos de nós que viemos com esta criação, nós acabamos passando isso também para os nossos filhos, ou na nossa criação. Mas veja, amados irmãos, como há a diferença para aqueles que realmente levam a obediência como algo fundamental. Então nós servimos um Deus que para ele a obediência é algo fundamental. Nós temos um Pai que para ele a obediência é algo fundamental. E ele espera que nós venhamos ver a obediência também como algo importante. Ele espera que eu e você venhamos ver a obediência também como algo fundamental. Deus vai usar a vida do profeta Samuel, e Samuel vai dizer assim: tende porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que a obediência é mais importante do que o culto. É mais importante do que a oferta. Deus não recebe o nosso culto se nós vivemos uma vida de desobediência a Ele. Abra sua Bíblia para Provérbios, capítulo 1, 33. Provérbios 1, 33. Provérbios depois de Salmos. Meus irmãos, eu comecei a ler a Bíblia novamente. Já terminei de ler e agora estou começando. E eu comecei pelo livro de Provérbios. E quando eu cheguei neste versículo, Deus falou tanto no meu coração, Marília, Provérbios 1:33. Veja comigo que texto, que versículo maravilhoso. Ele diz assim: Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Ele está dizendo que o grande problema não está no falar dele, mas está no ouvido de quem ouve. Ele está dizendo: se você me der ouvido, se você parar e inclinar os seus ouvidos à minha voz, eu vou habitar, você vai habitar em segurança e você vai estar livre do temor do mal. Ele está dizendo o seguinte: se você parar para considerar a minha palavra, se você inclinar os seus ouvidos, porque eu estou falando com vocês o tempo todo, se vocês fizerem isso, eu vou abençoar vocês. Meus irmãos, sabe o que sela a palavra de Deus no meu coração e no seu coração? É a obediência à palavra.
É a obediência, amados irmãos, que faz a diferença entre ouvir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. É a diferença, é a obediência que faz a diferença entre um discípulo de um fã de Jesus. É a obediência que faz a diferença de um discípulo ou alguém que apenas segue a Jesus, ou alguém, meus amados irmãos, que é um admirador de Jesus. É a obediência, irmãos Zizi. Então, meus amados irmãos, o porquê da obediência? Porque a obediência é algo fundamental para o nosso Deus. Você pode dizer um amém? E sem obediência você não vai conseguir aprofundar as suas raízes com Deus. Sem obediência você não vai conseguir estabilizar a sua vida espiritual. Se você quer ter uma estabilidade espiritual, se você quer ter um relacionamento vivo com Deus, você precisa crer nele e estar disposto a obedecer. Segundo, por que da obediência? O porquê da obediência, porque Ele é o Senhor. Volte a sua Bíblia para Levítico, meus irmãos. Levítico 26. Porque a questão da obediência, meus irmãos, antes de ler o verso que está aqui, ela está intrinsecamente ligada a quem é Deus e como você vê Deus. Então, a obediência, ela está intrinsecamente ligada, primeiramente, em quem é Deus e como eu vejo Deus. Meus irmãos, se eu vejo Deus como um vovô, meus irmãos, que é amoroso, mas ele é esquecido, mas ele é mole com seus queridos. Não é assim os vovôs, né? E o vovô, ele até brinca da desobediência dos netinhos. Olha lá, não é assim? Alguns vovôs, eu quero dizer. Mas deixa eu colocar algo aqui. Eu tenho medo quando eu for vovô. Porque o vô, ele está numa posição difícil. Ele está vendo o erro do neto, mas ele não pode corrigir. E aquilo machuca o seu coração. Ele fala, meu Deus, não é verdade, vô? Mas se ele falar alguma coisa, a nora ou o filho vão ficar bicudos. E ele está numa situação difícil, né? Ele está numa situação difícil. Mas muitas vezes pessoas têm Deus como vovô, vê Deus como um vô, alguém esquecido, alguém que está brincando com a nossa desobediência, alguém que não tem autoridade mais, que só o filho tem autoridade, ele não tem autoridade. Se nós vemos Deus dessa forma, nós não iremos sentir necessidade de obedecê-lo. Mas, meus irmãos, é verdade que Deus é amor? Lógico que é. É verdade que Deus é compaixão. Mas esse Deus ao qual nós servimos e nós pregamos e está na palavra de Deus, Ele é Senhor. E como Senhor, Ele exige obediência. Veja como que ele vai dizer aqui em Levítico 26, olha só como ele diz o verso 1, e não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedras figuradas na vossa terra, para vos inclinar-vos a ela. Por quê? Vamos ler todos juntos? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos ler o 13 novamente, só o começo? Leiamos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então note que quando Deus está falando de obediência a Israel, ele começa o capítulo 26 e ele vai terminar o capítulo 26 dizendo de que ele é o Senhor. Meus irmãos, se nós não temos Deus de Senhor, se nós não consideramos Deus de Senhor, né? Se nós não consideramos que Ele é o Senhor, nós não temos direito de chamá-lo.
Ou melhor, se nós não obedecemos a Ele, nós não temos o direito de chamá-lo de Senhor. Jesus Cristo vai dizer: vocês dizem Senhor e Senhor, mas não faz o que eu mando. Nós não temos o direito de chamá-lo de Senhor se nós não obedecemos. E é interessante que, meus amados irmãos, a obediência ela tem a ver com a qualidade do nosso cristianismo. A obediência ela tem a ver com reconhecimento, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3,14, da obra que cada um está edificando. Se a obra que eu estou edificando é de ouro ou de prata ou de pedras preciosas, ou se é de feno, de palha ou de madeira. Ou seja, são obras que talvez possam estar sendo feitas, que não está sendo feita com base na fé e na obediência a Deus. E se a minha obra que eu estou realizando, o meu serviço não está sendo edificado nisso, um dia o fogo vai provar isso. E a obra de cada um vai ser conhecida. E Paulo vai dizer que alguns serão salvos pelo fogo, vai ser por pouco, mas ele vai dizer: mas se a obra de alguém permanecer, esse tal receberá galardão. Louvado seja Deus. Irmãos, e deve ser o nosso querer de fazer a obra do Senhor, tendo com base a obediência e a fé, para que quando a sua obra, o seu trabalho, sua vida espiritual for provada, ela venha passar e venha glorificar o Senhor. Amém? E para encerrar hoje à noite, por que da obediência? Porque é fundamental para o Senhor. Por que da obediência? Porque Ele é Senhor. E por que da obediência? Porque a obediência atrai a bênção de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, passe a obedecer a Deus. Veja que Deus vai dizer para Israel, volta a sua Bíblia para Levítico 26. Versículo 4 vai dizer: olha, Israel, eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Louvado seja Deus. Deus promete para Israel, meus irmãos, chuvas e colheitas abundantes. Ele está dizendo: eu vos darei pão. Isso era tão importante porque nós estamos falando de uma sociedade agrícola, Uma sociedade que esperava as primeiras e as últimas chuvas. Eles esperavam as chuvas de outubro, e as chuvas de outono e as chuvas da primavera. E Deus está dizendo para eles: olha, se vocês me obedecerem, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir a necessidade de vocês. Israel tinha um problema. Havia um Deus, irmãos, que era o Deus dos cananeus. O nome desse Deus era Baal. E esse Deus era o Deus da tempestade. Quando era colocada a prova, Israel era colocada à prova, muitos deles corriam para Baal. E Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, vocês não precisam ir mais para Baal, porque eu vou suprir para vocês. Eu vou derramar a chuva a tempo sobre vocês, e vocês vão ter em abundância. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, não é isso que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus, o próprio Cristo diz que aquele que ouve a minha palavra, ele edifique a sua casa sobre a rocha, e virá os ventos, e virá a tempestades e a chuva, e essa casa não ruirá, porque ela vai estar segura. Há segurança para a vida daqueles que obedecem ao Senhor. Deus vai cuidar da sua vida. Quantos creem? Amém. Versículo 6, ou melhor, versículo 5 diz: e a debulha
se vos chegará a vindima. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que vocês estarão no tempo dos cereais e logo vos chegará o tempo das uvas. E aos tempos das uvas se chegará o tempo de vocês semearem, e comerão o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Graças a Deus eu vou cuidar de vocês. Vocês não irão terminar de consumir a sementeira e vocês já vão ter que ir para o campo colher as uvas. Tão pouco terminou de colher as uvas, já chegou o tempo de semear. Eu vou dar segurança para vocês. Vocês estarão e vão comer farto. Não vai faltar. Eu vou abençoar vocês. É isso que a obediência traz. Versículo 6 agora. E também darei paz da terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. O que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo para eles paz e segurança na terra de Canaã. Deus está dizendo: eu vos darei paz. Vocês vão poder dormir tranquilos. Vocês poderão descansar sem medo dos animais selvagens e de inimigos que podem ou pensam em invadir a terra de vocês. Eu vou proteger vocês e os seus bens enquanto vocês estiverem dormindo. Deus falou, irmão Zizi. Não é isso que Deus diz lá no Salmo 127, 2? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão se vigia a sentinela. A obediência traz paz no nosso coração, irmãos. A obediência enche o nosso coração de paz. Ele traz paz nos livrando da provação e ele traz paz no meio da provação. Não significa que você não vai passar. Mas se você passar, ele está dizendo, se você é um servo obediente, eu vou dar paz para você. Eu vou cuidar de você. Eu vou sustentar você. Eu vou estar com você. 7 e 8, vejamos as bênçãos de obedecer, meus irmãos. Diz: e perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Louvado seja o Senhor, amém? O que ele está dizendo? Eu vou dar segurança para você, ó Israel. Eu vou dar vitória para vocês. Miguel vai mamar. Queridos, sabe qual que é o caminho mais curto para a vitória? Você tem buscado vitória na sua família, vitória na sua vida? O caminho mais curto para a vitória é a fé no Senhor e obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos concede vitória. Deus diz, olha, 5 de vocês vai ser equivalente a 100 soldados dos vossos inimigos. Ele diz, 100 de vocês vão dar conta a 10.000 soldados dos vossos inimigos. É tão maravilhoso ver o Salmo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7 diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? É tão lindo esse salmo. E assim era Israel. O exército inimigo confiava no melhor cavalo, nas melhores armas. Mas as armas de Israel, devido à sua obediência, era o próprio Senhor. E não é isso que Tiago disse? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Se nós formos sujeitos ao Senhor, irmã Maria José, se nós nos obedecermos ao Senhor, Deus diz para nós que o diabo fugirá de nós. Tudo começa com a fé e a obediência à palavra do Senhor. Versículo 9, estamos terminando. E para vós olharei, e vós farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. O que Deus está prometendo para Israel aqui, irmãos? Deus prometeu multiplicar a população de Israel. Eu vos farei
frutificar. Esse frutificar aqui, irmãos, ele tem como base a aliança que Deus fez com Abraão. Com base na aliança. E Deus disse para Abraão que a sua descendência seria uma descendência bendita, obediente e temente a Deus. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, porque Ele está dizendo de futuras gerações que vão temer ao Senhor, futuras gerações que vão buscar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que se eu for obediente ao Senhor, o Senhor vai abençoar a vida dos meus filhos, o Senhor vai abençoar a vida dos meus netos. Existem muitos filhos aí fora que estão vivendo debaixo da graça devido à obediência dos seus pais. Porque os pais são obedientes, porque os pais servem ao Senhor, porque os pais são obedientes. E Deus tem cuidado deles, porque honram os seus pais. Porque se dependesse da fé de muitos filhos, as bênçãos do Senhor não os alcançaria. Mas o alcançam, porque o Senhor honra a obediência dos pais. Glória a Deus por isso. Oh, irmãos, como é maravilhoso. Aquele que obedece vai ter uma geração obediente, uma geração que vai temer ao Senhor, guiar ao Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele pai que não leva a sério ao Senhor, não espere que o seu filho vai levar a sério o Senhor. Mas se você é obediente, deixe os seus filhos nas mãos do Senhor, que Deus vai cuidar dele. Eu vou ter um tempo, não posso deixar de ler com os irmãos Salmo 112. Esse versículo é maravilhoso. Salmo 112, verso 1 e 2. Então note que a obediência não abençoa só você, vai abençoar os seus filhos também, querido. Vale a pena. Salmo 112, verso 1 e o verso 2, olha que versículo maravilhoso. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha que vai dizer o 2, leiamos todos juntos. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Isso é grandioso. Você talvez esteja com algum filho longe do Senhor, mas permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, Deus vai honrar a sua obediência e cedo ou mais tarde, eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai trazer ele de volta para os caminhos do Senhor. E por último, irmãos, verso 10 de Levítico 26, e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirarei fora a velha por causa da nova. Que coisa maravilhosa! Está vendo que Deus está prometendo algo novo para Israel aqui? A obediência traga algo novo para a nossa vida. Vocês estarão tirando os mantimentos velhos ainda, comendo, mas vocês vão ter que tirar ele rápido. Por quê? Porque a nova colheita já vai estar chegando. A obediência vai fazer com que o velho seja tirado para dar lugar ao novo. E eu aprendo aqui que a obediência, ela nos dá essa sensibilidade. Quando eu obedeço ao Senhor, Ele dá sensibilidade de que nós precisamos nos livrar do velho para receber aquilo que Deus tem de novo para a nossa vida. Muitas vezes nós nos acomodamos ao velho, porque não obedecemos ao Senhor. Mas quando nós obedecemos a Deus, meus amados irmãos, o Senhor nos dá força para nos livrar daquilo que é velho. E velho, não estou falando do seu esposo, querido. Velho, eu estou falando daquilo que não é mais do agrado do Senhor, daquilo que já passou. Deus tem coisas novas para as nossas vidas, amados irmãos. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, e ninguém se deita vinho novo em odres velhos, porque se colocar o vinho, todos vão estragar. Para que Israel pudesse receber o novo, eles tinham que comer o velho.
Para você receber algo novo na sua vida, clame ao Senhor: Senhor, me mostre aquilo que já é velho na minha vida e que só está atrapalhando eu receber o novo do Senhor. Porque o Senhor tem algo novo para nós quando nós obedecemos a Ele. E ultimamente, querido, Ele vai dizer no versículo 11: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. O que Deus promete aqui? Ele promete a sua presença. Eu vou andar com vocês, queridos, eu vou habitar no meio de vocês. Esta é a maior bênção. Porque outras bênçãos, as demais bênçãos que ele disse, sem essa, não tem significado algum. O que importa para nós é o Senhor na nossa vida, amém? É o Senhor no nosso meio, é o Senhor falando no nosso coração, é o Senhor andando conosco e nos abençoando. Eu quero terminar hoje à noite dizendo, querido, a bênção incontável na obediência à palavra de Deus. Saia daqui hoje à noite decidido: pastor, eu vou passar a obedecer mais ao meu Deus. Deixa eu te dizer algo mais: você não está sozinho. Você tem o próprio Cristo para te ajudar a obedecer. Não tente lutar ou obedecer a Deus com as suas próprias forças, que você vai fracassar. Assim como eu muitas vezes já fracassei. Mas quando eu me lanço aos pés de Cristo e dizer: Senhor, Tu és a minha força. Quando eu permito o Espírito Santo de Deus dominar a minha vida, Ele que vai me dar força para viver as verdades que o Senhor apresenta para mim. E você tem outra coisa importante: você tem a igreja para te apoiar. Amém? Você tem irmãos queridos aqui que estão dizendo com o coração: conte com as minhas orações, conte com o meu apoio, você não está sozinho. Eu sei que é difícil, porque tem áreas das nossas vidas que é difícil obedecer o Senhor, mas você não está sozinho. O Deus está torcendo por você, espera isso de você. Há uma igreja torcendo por você, querido. Uma igreja torcendo um pelo outro. Estamos juntos e vamos vencer juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por vocês hoje. Que nós possamos ser contados, queridos, como aqueles que têm os ouvidos inclinados para o Senhor. Aqueles que estão atentos àquilo que o Senhor está falando dos dias de hoje por meio da sua palavra. Saia daqui hoje decidido a colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer um propósito contigo hoje, na dependência do Senhor. Senhor, eu quero obedecer mais a Ti. E eu preciso do Senhor na minha vida. Me ajuda a obedecer mais. Eu vi uma mão ali. Há mais alguém assim? Amém, minha querida irmã. Amém. Há mais alguém? Eu quero obedecer mais a Deus. Amém, querido. Amém, querido. Porque a obediência é fundamental para Deus. Porque Deus é Senhor e porque a obediência atrai a bênção de Deus. Eu creio que você quer ser abençoado. Então obedeça a Deus. Há mais alguém? Amém, minha querida. Amém, meu querido. Há mais alguém? Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Pastor, eu quero obedecer mais. Amém, graças a Deus. Conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio. Amém, graças a Deus. Fiquemos em pé, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus nesse momento. Senhor, me ajuda a te obedecer. E a força que nos dá força para obedecer é Jesus Cristo. Você já tem Jesus como Salvador? Se você ainda não tem Jesus hoje à noite, entrega a sua vida a Jesus, porque sem Jesus não tem como obedecer a Deus. Você já tem certeza da sua salvação? Se ainda não tem, hoje à noite Jesus quer te salvar. Nós não podemos esperar, me entenda isso, que uma lagarta venha voar. Ela só vai voar quando ela transforma em uma borboleta. Quando ela é transformada
E Jesus quer transformar a sua vida hoje à noite. Transformar você em uma linda borboleta lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Aí você pode voar, aí você pode obedecer, porque você passou por uma transformação feita pelo próprio Cristo. Há hoje alguém, pastor, eu sou essa pessoa que eu quero receber Jesus no meu coração e recebê-lo como Senhor e Salvador. Alguém, levante a sua mão. Quero orar por você. Alguém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos pela tua palavra. Vimos hoje de que a obediência é fundamental para ti, de que a obediência é algo que é prerrogativo aos libertos, aqueles que o Senhor libertou pelo sangue de Jesus. Vimos também de que o Senhor é Senhor, e vimos também que é bênção no obedecer. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não temos forças, nós somos humanos, nós somos falhos, mas hoje à noite nós nos lançamos aos teus pés para obedecer o Senhor, não mediante a nossa força, mas a força que vem do Senhor. Capacite-nos a viver a tua palavra, capacite-nos a cumprir a tua palavra, capacita-nos a viver em submissão à tua palavra. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém. Você foi abençoado hoje à noite? Louvado seja Deus. Vamos encerrar, meus irmãos. Vamos recitar nossa divisa. Recitemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Podeis assentar e após o pós-lúdio estamos encerrados.